10. Verão 14 anos atrás. Foi fácil convencer Su a me deixar trabalhar no Taverne. Já com meus pais foi necessário mais persuasão. Eles não entendiam porque eu queria passar as noites no restaurante se não precisava de dinheiro. Expliquei que queria ganhar meu próprio dinheiro e erro de principiante que queria ficar perto de Sam. Considerando o tempo que já passávamos juntos, eles julgaram essa informação perturbadora e, como eram uma dupla de PhDs astutos, aproveitaram o trajeto de carro até Barry's Bay no início do verão para fazer uma intervenção. Eu deveria saber que alguma coisa estava acontecendo quando meu pai voltou da parada para o banheiro com um pacote de 20 Timbits, mini donuts, um deleite raro na mão, carregados de cobertura de chocolate, minha favorita, e deixou a caixa inteira sob minha responsabilidade. Bandeira vermelha, bandeira vermelha. Era tão raro meus pais me darem sermão, eles se atrapalhavam constrangidos. O daquela vez foi clássico. Pai, Perséfone, você sabe o quanto a gente gosta do Sam. Ele é... Mãe, ele é um garoto adorável. Não posso imaginar como foi para Su criar aqueles 2 meninos sozinha, mas ela fez um trabalho impressionante. Pai, isso, bem, sim, ele é um menino ótimo. E estamos felizes que você tenha um amigo no chalé, gatinha. É importante expandir seus círculos sociais além da classe média alta de Toronto. Mãe, não que tenha alguma coisa de errado com o nosso círculo. Sabe, os pais da Delila dizem que Buckley Mason é um jovem bem promissor. Pai, embora eu não saiba nada sobre jogadores de hóquei. Mãe, a questão é que estamos preocupados por você estar passando tempo demais com o Sam. Vocês são praticamente gêmeos siameses. E agora com essa coisa do restaurante, a gente não quer que você... Pai, fique apegada demais sendo tão jovem. Deixei claro para meus pais que Sam era meu melhor amigo, que ele me entendia como ninguém e que sempre estaria na minha vida, então era melhor que eles se acostumassem. Argumentei sobre como ter um emprego me ensinaria a ser mais responsável, omiti a parte do crush não correspondido. Trabalhar no restaurante era como fazer parte de uma dança super coreografada, todos os artistas cooperando para executar uma sequência quase impecável que parecia muito mais fácil do que era. Su era uma ótima chefe, mas não condescendente nem esquentada. Ela ria com facilidade, conhecia pelo menos metade dos clientes pelo nome e lidava facilmente com a casa lotada. Julian tocava os bastidores como uma autoridade tácita e uma cara feia que era capaz de te deixar gelada mesmo no inferno da cozinha. Ele era mais novo do que Su, talvez tivesse 30 e poucos, mas seu casco era duro, de anos carregando porcos e barris de pilsner polonesa. Eu morria de medo dele até ouvi-lo brincando com Charlie em sua pausa para fumar depois da loucura do jantar. Ainda bem que você vai logo para a universidade. Só faltam umas 3 meninas para você ter rodado a cidade inteira. Qualquer um que zoasse com a cara de Charlie tinha meu apreço. Charlie e Julian cuidavam dos fogões, das grelhas e das fritadeiras juntos. Eles tinham um jeito silencioso de se comunicar, trabalhando nas comandas com um sistema que Julian aprendera com o pai de Charlie. Foi perturbador no início ver como Charlie era no restaurante, suado e sério, a testa franzida de concentração. De vez em quando eu chamava sua atenção e ele me dava um sorriso rápido, mas com a mesma rapidez voltava a se concentrar na comida. Sam, por ser o mais novo dos rapazes, era relegado a lava-louças e a tirar os pedidos. Ele passava os papeizinhos para Julian, que berrava a série de pratos, e Sam juntava os suprimentos necessários, correndo para cima e para baixo até os corredores do porão quando necessário. A melhor parte de tudo era que Su tinha colocado Sam e eu nos mesmos turnos, noites de quinta, sexta e sábado. Eu gostava de encontrar seu olhar quando levava de volta os pratos sujos e de como o vapor da cozinha deixava seu cabelo ondulado completamente cacheado. E eu gostava de limpar tudo no fim da noite com ele, ainda que as habilidades de Sam na lavagem de louça muitas vezes significasse rodar 2 vezes a mesma leva de talheres na máquina. Mas eu gostava disso também. Sam era perfeito em quase tudo, menos com a louça. Era um verão seco, com proibições de fogueiras em todo o condado, e eu era uma bolinha bem enrolada de energia sexual adolescente frustrada. Sam me encontrava quando voltava de suas corridas matinais, e íamos nadar como no ano anterior, e no caminho até sua casa, eu não conseguia parar de olhar para o jeito como a camiseta ficava colada na sua barriga
ou as gotas de suor escorriam pela sua testa e pescoço. Agora que estava com 16 anos, Sam tinha autorização para dirigir o Banana Boat, e nós fomos nele até o cais da cidade tomar sorvete no início de uma noite de julho. Sentamos em um banco perto da água para terminar nossas casquinhas, discutindo os méritos de dissecar animais nas aulas de biologia, quando Sam se inclinou e passou a língua pelas bordas do meu sorvete, pegando as gotas rosa e azuis. Ele tinha feito o mesmo no verão anterior, e isso era a coisa mais sexy que eu já tinha visto. Você tem as papilas degustativas de uma criança de 5 anos, observou enquanto eu o encarava de olhos arregalados. Você passou a língua no meu sorvete. Sim, qual é o problema? Ele franziu a testa. Tipo a sua língua, você tem que parar de fazer isso. Por quê? Está com medo de o seu namorado ficar bravo ou algo assim? Ele parecia meio irritado. Tinha sido Delila quem me convencera a continuar saindo com Mason, dizendo que não tinha por que ficar esperando o meu menino do verão se tocar. Mas eu explicara a Sam em várias ocasiões que Mason não era meu namorado, que a gente estava saindo, mas não era sério. Nem Sam nem Mason pareciam entender a distinção. Pela milésima vez, o Mason não é meu namorado. Mas vocês se beijam, rebateu Sam. A gente se beija, mas não é grande coisa. Respondi sem saber para onde ele estava indo. Sam deu uma mordida na casquinha e olhou para mim. Você acharia ruim se eu dissesse que beijei alguém? Meu coração explodiu em minúsculas partículas. Você beijou alguém? Sussurrei. Dava para ver que Sam estava nervoso, porque ele desviou o olhar, voltando-o para a Bahia. Beijei Maeve O'Connor no baile de fim de ano da escola. Eu odiava Maeve O'Connor. Eu queria matar Maeve O'Connor. Maeve é um nome bonito, engasguei. Os olhos azuis dele voltaram a encontrar os meus e ele tirou o cabelo do rosto. Não foi nada demais. Havia grandes expectativas para o feriado nacional daquele verão. Pela primeira vez, minha mãe e meu pai iam me deixar sozinha no chalé. Também ia cair no fim de semana que eu tinha escolhido para atravessar o lago a nado mais uma vez. Meus pais não queriam perder minha façanha esportiva, agora anual, mas iam a uma festa no condado de Prince Edward, onde um reitor da universidade tinha comprado uma fazenda para transformar em uma pequena vinícola. Era um evento a que não poderiam deixar de ir e quase o único assunto sobre o qual conseguiam falar até se despedirem no sábado de manhã. O ar estava úmido, prometendo uma chuva que provavelmente não cairia se a primeira metade do verão valesse como alguma indicação. A grama ao redor da casa dos Florrick tinha ficado marrom fazia muito tempo, mas Sue estava determinada a manter os canteiros de flores em ordem. Ela estava chegando ao restaurante mais cedo do que o habitual para fazer porções extras de pierogies para as multidões do fim de semana prolongado. E Sam, Charlie e eu ficamos encarregados de regar todos os jardins naquele calor escaldante antes de irmos para nossos turnos. Como na maioria dos fins de tarde, fomos de Banana Boat até o cais da cidade e seguimos a pé para o restaurante. Eu usava minha roupa de sempre, saia jeans escura e blusa sem mangas, e estava melada de suor quando chegamos lá. Joguei água fria no rosto no banheiro e fiz um novo rabo de cavalo, abaixando os fios que tinham ficado arrepiados com a umidade. Depois, passei um pouco de rímel e de gloss labial cor-de-rosa, o que resumia toda a minha rotina de maquiagem. Todas as mesas estavam ocupadas desde o momento em que abrimos as portas, e quando os últimos clientes foram servidos, Sue estava exausta. Julian disse que ela estava com uma cara péssima e a forçou a ir embora enquanto o restante de nós fechava o restaurante. É como se eu tivesse sido fervida em caldo de pierogi a noite toda. Eu disse a Charlie e Sam quando terminei, me juntando a eles do lado de fora nos fundos, onde sempre esperavam por mim, sentados encostados na parede, assim que terminavam na cozinha. Entreguei as gorjetas para eles. Nadei cachorrinho no caldo de pierogi a noite toda. Resmungou Charlie, levantando para enfiar o dinheiro no bolso e esticando a camiseta para me mostrar como ela estava molhada. Você não tem do que reclamar. Vou dar um mergulho no lago assim que a gente chegar em casa. Ele não estava brincando. Amarramos o barco e ele pulou no cais, desabotoou o short e tirou a camiseta. Sue tinha deixado a luz da varanda acesa, mas a água estava escura, o luar de um brilho pálido,
o bastante só para que eu distinguisse a bunda exposta de Charlie quando ele abaixou a cueca e pulou no lago. O luar de um brilho pálido o bastante só para que eu distinguisse a bunda exposta de Charlie quando ele abaixou a cueca e pulou no lago. Merda, Charlie! Reclamou Sam quando sua cabeça emergiu. Avisa a gente antes. Só estou fazendo um favor a Percy. Ele riu. Vocês não vão pular? Eu já tinha nadado pelada em noites muito quentes quando não conseguia pegar no sono, mas nunca quando havia alguém por perto. Eu estava cheirando a repolho e a salsicha, e minhas roupas estavam coladas no corpo. Um mergulho parecia maravilhoso. Eu vou, anunciei desabotoando a blusa e ignorando os nós na barriga. Virem para o outro lado enquanto eu tiro a roupa. Soltei minha blusa no deck. Charlie nadou mais para longe, e eu dei uma olhada para trás e flagrei Sam olhando para mim de sutiã de algodão branco. Desculpa, murmurou ele, então se virou tirando a própria camiseta. Baixei minha saia, tirei a calcinha, desabotoei o sutiã e mergulhei na água. Sam pulou segundos depois, um lampejo de membros brancos. Mantivemos distância um do outro, mas dei braçadas para ainda mais longe e virei de costas, abrindo os braços e as pernas, boiando sob o céu aberto. Meus pés formigaram de alívio. A água girava ao redor, e meus olhos foram ficando pesados. Alguém jogou água em mim, e Charlie disse: Acho que é hora de levar a Percy para a cama. Ele correu para casa de cueca e voltou com toalhas, e Sam me acompanhou até minha casa pelo caminho. Pronta para nadar amanhã? Perguntou ele quando chegamos ao pé da escada. Murmurei em resposta. Talvez você tenha que ligar para me acordar. Dei boa noite, subi a escada para o chalé e me esparramei pelada na cama. O som de alguém batendo na porta me acordou de repente. Olhei para o relógio. 8h01. Teria sido bom dar uma ligada. Resmunguei depois que vesti um hobby de algodão e desci a escada até a porta. Sam abriu um meio sorriso culpado e fiz sinal para ele entrar. Imaginei que um despertador humano seria mais eficaz. Você parecia muito cansada ontem. Sam deu de ombros. Estava usando um calção de banho e um moletom de capuz. O cabelo castanho claro caiu rolando no rosto dele. Sabe, para um cara tão meticuloso, seu cabelo está extremamente bagunçado. Fiz uma careta. Alguém está de mau humor hoje, disse Sam tirando os tênis. Acabei de acordar e preciso muito fazer xixi. Segui para o banheiro. Tem cereal no armário e bagels na cesta de pão se você ainda não tiver comido. O telefone começou a tocar bem no meio do xixi. Se importa de atender? Gritei para Sam. Provavelmente é a minha mãe ou o meu pai. Quando saí, ele estava segurando o fone na minha direção. Alô? Percy, é o Mason. Meus olhos pularam na hora para os de Sam. Ei, achei que você não acordasse tão cedo assim. Respondi quando Sam se virou e se ocupou com a torradeira. Não dava para ter privacidade no térreo do chalé, e Sam ia ouvir cada palavra. É hoje que você vai nadar, né? Eu queria te desejar boa sorte. Mason telefonava para o chalé uma vez por semana para conversar. Se ele não fizesse isso, acho que teria esquecido dele quase completamente, assim como esquecia quase tudo relacionado à minha vida na cidade quando estava no lago. É sim, obrigada. Parece que está meio nublado lá fora, respondi espiando pela janela. Mas, pelo jeito, não tem vento, então acho que vou ficar bem. Quem foi que atendeu o telefone? Ah, é o Sam. Sam olhou por sobre o ombro. Eu já tinha falado dele para Mason, e ele sabia que a gente era amigo, só não tinha dito que Sam era meu melhor amigo, ou que eu estava nutrindo um crush nada insignificante por ele. Ele fica de olho em mim enquanto eu nado, lembra? Sam apontou para si mesmo, dizendo: Quem? Eu? E contive uma risada. Ele chega cedo na sua casa. Não foi uma acusação. Mason tinha muita autoconfiança para ter ciúme. Sim, dei um riso nervoso. Ele queria me obrigar a acordar. Ontem à noite foi pesado. Bem, então não vou te prender. Só queria dar um alô antes de você ir nadar. E... Mason pigarreou. Eu queria dizer também que estou sentindo a sua falta. Não vejo a hora de você voltar.
Quero ficar com você, Percy. Eu observava Sam passar cream cheese em um bagel. Os antebraços dele eram grossos e cobertos de pelos finos e claros que brilhavam ao sol. Ele parecia grande em nossa cozinha pequena. Não tinha sobrado nenhum rastro do garoto desajeitado de 13 anos que eu conhecera 3 anos antes. Eu também. Devolvi me sentindo culpada pela mentira que tinha saído da minha boca. Não sentia falta nenhuma de Mason. Quando desliguei, Sam me entregou o bagel em um prato. Agradeci e sentei em uma banqueta, mastigando enquanto ele preparava um para si. Quando terminou, Sam ficou do outro lado do balcão e deu uma mordida no seu café da manhã, me observando enquanto comia. Era o famoso Buckley? Perguntou de boca cheia. Olhei para ele impassível. Mason? Ele telefona muito? Dei uma grande mordida no meu bagel para embromar. Toda semana. Falei depois de um minuto. É até bom que ele ligue, senão eu poderia esquecer que ele existe. Sam parou no meio da mordida, as sobrancelhas erguidas de surpresa. Que cara é essa? Perguntei. Ele engoliu e pigarreou antes de responder. Nada, é que parece que você não está muito afim dele. Não é que eu não goste dele, ele é um querido. Bom, Percy, era esperado, apontou Sam com uma pitada de irritação. Eu sei, não é essa a questão. Olhei para meu bagel pela metade. Eu já te disse, eu gosto mais de outra pessoa. O mesmo cara de quem você falou no e-mail? Perguntou Sam baixinho enquanto mexia com o dedo nas sementes de gergelim espalhadas no meu prato. Percy. Esse mesmo. Respondi sem erguer o olhar. E ele sabe disso? Olhei para Sam. Eu não conseguia dizer se ele sabia que a gente estava falando dele mesmo. Sua expressão era impassível. Não tenho certeza, às vezes ele é difícil de entender. Terminamos o café em silêncio. Em seguida, vesti um maiô com contas de nadador que minha mãe tinha comprado. Ela tinha decidido que nadar era o hobby perfeito e queria que eu fizesse um teste para a equipe de natação no outono. Eu estava pensando no assunto. Não dava para falar que o dia estava bonito. Tinha mormaço e o sol estava encoberto, mas pelo menos o lago estava calmo. Você parece bem menos preocupado hoje do que no ano passado. Comentei quando chegamos ao cais dos Florrick. Para falar a verdade, tive pesadelos a semana inteira antes de você nadar. Admitiu Sam. Achei que você fosse se afogar e que eu não seria capaz de te salvar. Agora eu sei que você consegue sem muito esforço. Ele chutou os sapatos e tirou a camiseta, largando tudo no cais. Sam girou os ombros para trás algumas vezes. E agora você tem tudo isso. Comentei apontando para seu tronco nu, as sombras brincando nos sulcos do peito e da barriga. Ele riu. Vou dar umas braçadas de aquecimento com você. Depois vamos nessa? Você que manda, treinador. Em algum momento, enquanto estávamos na água, Sue e Charlie chegaram ao deck com cafés. Acenei para eles enquanto Sam ajeitava o barco. Então, erguemos os polegares um para o outro e seguimos. Não foi fácil, mas também não foi tão difícil quanto no último verão. Não precisei trocar de estilo ou diminuir a velocidade. Mantive braçadas constantes e rítmicas. Minhas pernas estavam cansadas, mas não parecia que iam me arrastar para o fundo do lago de tão pesadas. E meus ombros doíam, mas a dor não me consumia. Quando cheguei à margem, me sentei na parte rasa para recuperar o fôlego enquanto Sam estacionava o barco na praia. 7 minutos mais rápido que no ano passado. Anunciou ele pulando para fora do barco, soltando uma sacola térmica na areia e sentando na água ao meu lado, sua pele melada de suor. Acho que a sua mãe tem razão. Você devia entrar para a equipe de natação. Nem precisou parar para recuperar o fôlego? Disse o cara que praticamente corre uma maratona todas as manhãs. Arfei. Exatamente. Sam sorriu. Por isso mesmo eu sei. Ele me passou uma garrafa de água gelada e eu bebi metade, entregando o resto para ele terminar. O vento estava começando a ficar mais forte e o ar estava com um cheiro denso. Parece que finalmente pode chover. Observei a brisa dançar em meio às folhas de um álamo. É o que estão dizendo. Minha mãe falou que parece que vai cair uma tempestade daquelas. Sam abraçou os joelhos.
Pena que ela precisa que eu trabalhe em um turno extra, senão a gente podia fazer uma noite de cinema assustadora. A Bruxa de Blair. Com certeza. Como a gente ainda não fez isso? Bem, eu já fiz, muitas vezes. Falei. Óbvio. Mas nunca com você, acrescentei. Uma falha imperdoável, respondeu Sam. A maior. Nós dois sorrimos. Eu estava quase catatônica quando voltei para o chalé, a barriga estufada com um dos cafés da manhã épicos de Sul e o corpo completamente esgotado. Desmaiei no sofá e só acordei bem depois das 5 da tarde, o que significava que Sam já estaria no taverne enquanto eu estava na minha noite de folga. Meus pais me deixavam sozinha em casa o tempo todo na cidade, mas estavam sempre por perto no lago. Eu tinha caído no sono tão rápido na noite anterior que mal me dera conta de que eles não estavam lá. Agora não tinha certeza do que fazer sozinha. Grogue, entrei no banheiro e joguei água no rosto. Depois bebi o líquido gelado das mãos em concha. Segui para o lago com um caderno e sentei em uma das cadeiras pavão ao pé do cais. O vento tinha ficado cada vez mais forte desde a manhã e estava formando cristas de espuma sobre a água cinzenta. Rascunhei algumas ideias para meu próximo conto, mas logo as gotas de chuva começaram a cair nas páginas e fui para dentro de casa. Fiz cachorro-quente para o jantar e comi um pouco de arroz e salada de feijão que minha mãe tinha deixado. Entediada, repassei nossa coleção de DVDs até achar A Bruxa de Blair. Foi uma escolha terrível. Eu tinha ficado com medo todas as vezes que assistira e nunca havia assistido sozinha em um chalé na floresta em uma noite escura e de tempestade. No meio do filme, dei pause, tranquei as portas e fiz uma varredura na casa, olhando todos os armários, embaixo das camas e atrás da cortina do chuveiro. Assim que voltei a apertar o play, um estrondo forte de trovão sacudiu o chalé e logo seguiu um relâmpago. A cada clarão, eu esperava ver um rosto terrível pressionado contra o vidro da porta dos fundos. Quando o filme terminou, a tempestade havia passado, mas estava escuro e ainda chovendo, e eu estava totalmente apavorada. Fiz pipoca e coloquei Quem Vê Cara Não Vê Coração, na expectativa de uma distração cômica, mas nem John Candy e Macaulay Culkin conseguiram me acalmar. O vento não estava ajudando, lançando pedacinhos de casca e pequenos galhos no telhado em uma sinfonia de arranhões e baques. E nossa, eu nunca tinha notado como o chalé estalava. Era pouco depois das 11 da noite, quando cedi e liguei para o número dos Florrick. O telefone mal tocou e Sam atendeu. Oi, desculpa ligar tão tarde, mas estou meio sem saber o que fazer aqui. O vento está fazendo uns barulhos estranhos e eu acabei de assistir A Bruxa de Blair, o que eu acho que foi bem idiota. Não vou conseguir de jeito nenhum dormir aqui sozinha hoje à noite. Posso ir aí? Você pode vir para cima de mim, você pode vir para baixo de mim. A voz do outro lado se arrastou. Para onde você quiser, Percy. Charlie? Perguntei. O primeiro e único. Decepcionada? De jeito nenhum. Nunca estive mais excitada. Eu disse, sem emoção alguma. Você é uma mulher cruel, Percy Fraser. Me deixa desligar a outra linha e eu chamo Sam para você. Sam estava na porta em menos de 5 minutos, embaixo de um guarda-chuva. Agradeci por ele ter vindo e me desculpei por ser tão infantil. Não tem problema, Percy. Então ele pegou a bolsa de lona, onde eu tinha jogado minha escova de dentes e meu pijama. Sam revirou os olhos quando perguntei se tinha levado uma lanterna, porque quando foi que ele já precisou de lanterna? E assim que seguimos, dei o braço para ele, ficando o mais próximo possível. Quase gritei quando ouvi um farfalhar num arbusto e depois um galho estalando, e passei o braço livre ao redor da cintura de Sam, me colando junto dele. Deve ser só um guaxinim ou um porco-espinho. Ele riu, mas continuei segurando nele com força até chegarmos à varanda. A gente tem que ficar quieto, sussurrou Sam quando entramos devagar. Minha mãe já está dormindo, noite agitada. Você não vai trancar? Apontei para a porta atrás de nós enquanto Sam ia para a cozinha. A gente nunca tranca, nem quando sai, respondeu ele. E então, vendo o mais absoluto terror nos meus olhos, voltou e girou o ferrolho. O térreo estava na escuridão, e o leve som de Charlie assistindo TV no porão subia pela escada. Sam serviu 2 copos de água e eu examinei as sombras que enchiam as cavidades abaixo de suas maçãs do rosto.
Eu não me lembrava de quando elas tinham ficado tão proeminentes. Vou ficar no sofá aqui embaixo e você pode dormir na minha cama, informou ele, me entregando um copo. Eu realmente não quero dormir sozinha, sussurrei. A gente não pode dormir os dois no seu quarto? Sam passou a mão no cabelo pensando. Sim, a gente tem um colchão de ar em algum lugar no porão. Demora um pouco para encher, mas eu vou buscar. Já era tarde, e eu não queria fazer Sam sair mais do que já tinha feito, mas quando sugeri que a gente dividisse a cama, ele gaguejou. Eu juro que não chuto enquanto estou dormindo. Prometi. A mandíbula dele se contraiu e ele passou a mão no cabelo de novo. Tá, tudo bem, respondeu nervoso. Mas eu preciso tomar um banho, estou fedendo a cebola e gordura de fritadeira. Escovei os dentes no banheiro do térreo e vesti o short de algodão e a regata com que costumava dormir. Fiz uma trança grossa no cabelo e esperei Sam no quarto dele, que estava limpo e arrumado, mesmo que não tivesse planejado receber alguém. A nossa foto estava na mesa dele, e o operando estava de pé no alto da estante, ao lado de uma foto dele com o pai. Me ajoelhei para dar uma olhada melhor em seu conjunto de livros de Tolkien, quando ele entrou, fechando a porta de leve. Nunca li, comentei sem olhar para cima. Sam se agachou ao meu lado e pegou O Hobbit. Seu cabelo estava úmido e bem penteado, sem cair no rosto. Ele cheirava a sabonete. Tenho certeza de que você ia odiar, mas pode pegar emprestado. Sam me entregou o livro. Tem muitas canções. Vou tentar, obrigada. A gente se levantou ao mesmo tempo e Sam pairava sobre mim de tão mais alto. Quando olhei, ele estava corando. Com essa camiseta que você dorme? Perguntou. Olhei para baixo confusa. É meio decotada daqui de cima. Resmungou. A regata era branca de alcinhas finas e, pensando bem, mais para transparente. Um calor incontrolável subiu pelo meu peito e pescoço. Você poderia resolver esse problema não olhando para baixo. Murmurei, embora uma parte de mim, uma parte grande e ávida, estivesse entusiasmada. Ele correu a mão no cabelo, bagunçando tudo. Sim, desculpa, eles estavam só bem aí. Olhei para a calça e a camiseta aconchegantes. Parecia roupa demais para uma noite tão quente. É com isso que você dorme? Sim, no inverno é. Você sabe que a gente está bem no meio do verão, né? Ele mexeu os pés. Então me dei conta de que Sam estava nervoso. Sam quase nunca ficava nervoso. Eu sei, quando está quente eu... Ele esfregou o pescoço. Eu durmo, sabe, de cueca. Certo, murmurei. Então hoje vai ser aquela suadeira. Nós dois olhamos para a cama de solteiro. Não vai ser constrangedor, vai? Perguntei. Não, respondeu ele sem confiança. Sam virou o lençol azul marinho e eu entrei. Eu não tinha certeza de qual era o protocolo ali. Eu devia ficar virada para a parede? Ou isso seria rude? Talvez eu devesse deitar de costas? Ainda não tinha me decidido quando Sam sentou ao meu lado, nossos corpos se encostando do ombro ao quadril. Dava para sentir o cheiro da sua pasta de dente de hortelã. Quer que eu deixe a luz acesa para você ler? Ele olhou para o livro que eu continuava segurando. Estou bem cansada da natação hoje, para dizer a verdade. Entreguei o livro para Sam e ele o colocou na mesa de cabeceira e desligou o abajur. Decidi que deitar de costas era melhor e subi um pouco o corpo para que minha cabeça ficasse no travesseiro. Sam fez o mesmo. Ficamos esmagados um junto do outro. Continuei deitada de olhos abertos por uns bons 10 minutos, o coração acelerado e a pele crepitando em todos os lugares em que tocava na dele. Estou com calor demais, sussurrou Sam. Aparentemente nenhum dos dois estava dormindo. Então tira o moletom e a camiseta, sibilei. Não tem problema, eu já te vi de sunga. Não é muito diferente de uma boxer. Ele hesitou alguns segundos, depois abaixou a calça e tirou a camiseta. Não dava para ter certeza, mas acho que ele dobrou tudo antes de colocar no chão. A gente ainda estava acordado quando Sam virou o rosto para mim, a respiração atingindo minha bochecha. Estou feliz que isso não seja constrangedor, comentou. Desatei a rir. Ele tentou me abafar com a própria risada, mas isso só me fez rir ainda mais. Ele virou de lado, de frente para mim,
colocando a mão na minha boca. Cada célula do meu corpo estacou. Você vai acordar a minha mãe, e pode acreditar, você não quer que isso aconteça. Sussurrou ele. Ela estava tão cansada que levou a taça de vinho para a cama com ela. Sam tirou devagar a mão e eu segurei a vontade de colocá-la de volta no meu rosto. Ficamos ali calados, ele virado para mim, até que falou. Percy? Perguntou e eu virei de lado. Eu mal conseguia ver o contorno do corpo dele. As noites no norte tinham dado um novo significado à palavra escuro. Lembra quando eu te falei sobre beijar a Maeve? Meu coração apanhou um par de baquetas. Lembro, murmurei sem saber se queria ouvir o que veio a seguir. Não significou nada, quer dizer, eu não gosto dela desse jeito. A pergunta saiu como um reflexo. Por que você beijou ela então? A gente foi junto no baile de fim de ano e estava tocando a última música lenta da noite. E não sei, parecia um movimento óbvio. Você convidou ela para o baile? Ele me contara que tinha ido, mas não que tinha ido com alguém. Ela me convidou. Esclareceu. Eu sei que não te contei, mas achei que a gente não falava muito desse assunto, eu não tinha certeza. Processei isso por um segundo, então perguntei. E foi o seu primeiro beijo? Sam estava quieto. Não vai me contar? Você foi testemunha do meu. Não, ele respondeu. Não foi seu primeiro beijo? Ou não vai me contar? Não foi meu primeiro beijo. Eu tenho 16 anos, Percy. Quando foi? Minha voz estava rouca. Tem certeza que quer saber? Porque você está meio estranha. Tenho. Sibilei. E eu queria gritar. Diz logo. Foi no ano passado, uma menina da escola. Ela me chamou para ir patinar e me empurrou na área do pênalti e depois me beijou. Foi meio maluco. Parece meio psicopata. Sim, a gente não saiu mais. Ele fez uma pausa. Mas eu saí algumas vezes com a amiga da irmã do Georgie, Olivia. A irmã do Georgie é um ano mais velha que a gente. E você beijou ela? Minha voz saía apertada. Minha cabeça estava rodando. 3 garotas. Sam tinha beijado 3 garotas. Sam tinha beijado uma garota do 3º ano. Isso não devia ter me surpreendido. Ele era gatinho, doce e inteligente, mas também era meu, todo meu. A ideia de outra garota passando tempo com ele, principalmente beijando-o, me deixou enjoada. Sim, a gente se beijou. Sam hesitou. E a gente deu uns amassos. Você deu uns amassos com uma menina do 3º ano? Gritei. Sim, Percy. Não entendi a surpresa. Ele parecia ofendido. Você não dá uns amassos com o seu namorado? Respirei fundo. Ele não é meu namorado. Eu estava gritando aos sussurros. Empurrei o ombro de Sam uma vez, depois de novo, e ele agarrou meu pulso, segurando-o junto de seu peito nu. E você não dá uns amassos com o seu não-namorado? Eu preferia dar uns amassos com outra pessoa. Soltei imediatamente, querendo absorver de volta as palavras para minha garganta. Quem? Perguntou Sam. Minha pele ficou tensa com a adrenalina, mas continuei de boca fechada. Ele apertou meu pulso de leve e me perguntei se conseguia sentir a rapidez da minha pulsação. Quem, Percy? Perguntou de novo. Eu gemi. Não me faça te falar. Eu disse tão baixinho que não estava certa se tinha falado em voz alta, mas então senti seu hálito quente no meu rosto e seu nariz e sua testa encostados nos meus. Por favor, me diz. Ele implorou suavemente. Sam estava me dominando. O cheiro do seu shampoo, o cabelo úmido, o calor que vinha do seu corpo. Engoli saliva, depois sussurrei. Acho que você sabe. Sam ficou em silêncio, sua boca a centímetros da minha, mas seu polegar começou a se mover para cima e para baixo no meu pulso. Eu quero ter certeza, murmurou. Fechei os olhos, respirei fundo e deixei as palavras saírem. Eu preferia beijar você. Assim que a admissão saiu pela minha boca, os lábios de Sam estavam colados nos meus, pressionando com urgência. Era como pular de um penhasco e cair em mel morno. Com a mesma rapidez, ele se afastou e descansou a testa na minha, com a respiração rápida e curta. Assim, sussurrou ele. Balancei a cabeça. Mais.
Sam preencheu a distância entre nós, salpicando beijos nos meus lábios, doces e suaves, mas nem de longe o bastante. E quando soltou meu pulso, coloquei a mão no seu cabelo, segurando-o mais para perto. Passei a língua em cima do vinco de seu lábio inferior, depois o sorvi na minha boca. Ele gemeu e de repente suas mãos estavam em todas as partes ao mesmo tempo, nas minhas costas, nos meus quadris, na minha barriga, e então sua língua encostou na minha, mentolada e provocante. Passei uma perna em torno da dele e arrastei nossos quadris colando-os. Um som seco e desesperado vibrou do fundo da garganta de Sam, e ele agarrou a lateral do meu corpo, abrindo um pequeno espaço entre nós. — Você está bem? Perguntei. Ele não respondeu. — Sam? Estou fazendo um sinal afirmativo com a cabeça, disse ele. Desculpa, sussurrei. Eu me empolguei um pouco. Não se desculpe, eu gostei. Sam respirou fundo, então fez uma pausa antes de continuar. Mas acho que é melhor a gente tentar dormir, senão eu vou me deixar levar. Sacudi a cabeça. Percy, estou concordando com a cabeça. E então ele me beijou de novo. A princípio lento, com a língua quente e a aspiração leve. Choraminguei querendo mais, mais e mais e desci as mãos pelas suas costas e no limite da sua cueca. Como resposta, ele agarrou minha bunda e me colou nele. Eu podia sentir sua excitação e me pressionei contra ele. Sam prendeu a respiração e congelou. A gente precisa parar, Percy. Antes que eu pudesse perguntar se tinha feito alguma coisa errada, ele disse rouco. Estou muito perto. Exalei de alívio. Tá bom. Ele acariciou meu rosto com a ponta dos dedos. Então, dormir? Ou alguma coisa assim. Eu ri baixinho. Por fim, me virei para a parede com um sorriso no rosto. De alguma forma, caí no sono, e pouco antes de adormecer, ouvi Sam sussurrar. Também prefiro beijar você. Alguma coisa me acordou de repente. Abri os olhos sem ter certeza de onde estava, sentindo um peso sobre minha cintura. Pisquei para a parede algumas vezes antes de me lembrar. Eu estava na cama do Sam, com o Sam, que tinha me beijado, que estava com o braço em volta de mim. 2 batidas fortes na porta. Suspirei. A mão de Sam correu para cima da minha boca. Sam, são 9 horas, chamou Sue. Só queria ter certeza de que você não vai sair para dar uma corrida. Obrigado, mãe, desço daqui a pouco. Ele gritou de volta. Ficamos parados enquanto os passos dela se afastavam da porta. Então, Sam tirou a mão da minha boca, mantendo o braço solto em volta de mim. Voltei a me colar nele e senti a ereção nas minhas costas. Desculpa, sussurrou ele. Isso acontece quando eu acordo. Então eu não tenho nada a ver com isso? Isso pode ofender o meu ego. Desculpa. Pare de pedir desculpa. Sibilei. Certo, diz... Sam inclinou a cabeça em direção às minhas costas e balançou para lá e para cá. Estou nervoso. As palavras saíram abafadas na minha pele. Eu também. Admiti. Mas não ligo. É meio que legal. É? É. Voltei a me colar nele. Sam gemeu baixinho. Percy. Ele afastou meu quadril dele. A gente tem que tomar café com a minha mãe e vou precisar de 1 minuto. Sorri para mim mesma, depois me virei para olhá-lo. Seu cabelo estava mais bagunçado que o normal e seus olhos azuis estavam caídos de sono. Ele estava fofo. Sam me examinava também. Seus olhos se movendo para um lado e para o outro no meu rosto e rapidamente para minha regata. Bom dia, falei. Eu gosto dessa blusa. Ele sorriu preguiçoso e passou o dedo pela alça. Tarado. Eu ri e Sam me beijou forte, intenso e demorado, de modo que eu estava sem fôlego quando se afastou. A saideira, explicou ele e depois acrescentou. Vou pegar um moletom para você. O Charlie não precisa curtir o seu pijama. Desci atrás de Sam usando um de seus moletons que batia nas minhas coxas. Sue estava sentada em seu lugar à mesa da cozinha, usando um hobby floral tomando café, o cabelo preso em um coque bagunçado no alto da cabeça, lendo um romance. Havia um leve sorriso em seus lábios, que desapareceu assim que ela nos avistou parados na porta. A Percy dormiu aqui, explicou Sam.
Ela ligou depois que você foi dormir. Estava com medo depois de ter visto um filme de terror. Espero que não tenha problema, Su. Eu não queria ficar sozinha. Su olhou de um para o outro. E onde foi que ela dormiu? Na minha cama, respondeu Sam. Eu teria mentido para meus pais e não admitido que um menino tinha dormido na minha cama, mas Sam não era muito de mentir. Sam, faça 2 tigelas de cereal. Mandou Su. Ele fez o que foi pedido e me sentei diante dela puxando uma conversa desconfortável sobre a viagem dos meus pais. Assim que Sam chegou à mesa, ela pigarreou. Percy, você sabe que sempre é bem-vinda aqui. E Sam, você sabe que eu confio em você. Só que considerando o tempo que vocês dois passam juntos, e agora que estão crescendo, acho que está na hora de a gente ter uma conversa séria. Olhei para Sam. Ele estava em choque. Eu torcia minha pulseira debaixo da mesa. Mãe, isso não é necessário. Su o interrompeu. Vocês são novos demais para isso. Começou ela olhando para nós dois. Mas eu quero ter certeza de que se alguma coisa acontecer com vocês dois ou com qualquer outra pessoa, acrescentou com a mão erguida quando Sam tentou interromper. Vocês vão fazer com segurança e vão ser respeitosos um com o outro. Olhei para o meu cereal. Não havia nenhuma ressalva a ser feita. Percy, o Sam me disse que você está saindo com um garoto mais velho em Toronto. Ergui os olhos para encarar os dela. Sim, meio que estou, murmurei. Ela apertou os lábios e a decepção bruxuleou nos meus olhos. Você gosta desse garoto? Mãe! Sam estava vermelho de vergonha. Su o colocou no lugar dele com um olhar, então se virou para mim. Dava para sentir os olhos de Sam em mim também. Ele é legal. Lancei, mas Su esperou por mais. Tenho certeza de que ele gosta mais de mim do que eu dele. Su estendeu a mão e a pousou na minha, fixando os olhos em mim. Eu sabia de onde Sam tinha tirado isso. Não me surpreende. Você é uma menina gentil e inteligente. Ela apertou minha mão, depois se inclinou para trás. Su continuou com a voz mais severa. Não quero que você se sinta obrigada a fazer qualquer coisa que não deseje com qualquer garoto. Não importa o quanto ele seja legal. Não tenha pressa. E se alguém quiser apressar as coisas, quer dizer que não vale a pena se apressar por essa pessoa. Faz sentido? Fiz que sim com a cabeça. Não escute merda de nenhum garoto, nem dos meus filhos, está bem? Está bem, sussurrei. E você? Prosseguiu ela olhando para Sam. Vale a pena esperar pelas melhores garotas. Confiança e amizade vêm primeiro, depois as outras coisas. Você só tem 16. Vai começar agora o 11º ano. E a vida, por sorte, é longa. Su sorriu triste. Tá bom, chega de conversa de mãe. Ela colocou as mãos em cima da mesa e a empurrou para se levantar. Ah, mais uma coisa. Se a Percy quiser dormir aqui de novo, você, meu filho querido, fica no sofá. Meus pais voltaram assim como os dias quentes e secos, deixando o ar fino e empoeirado. Um pequeno incêndio na mata despontou no ponto rochoso do outro lado do chalé. Vimos fumaça subindo em vergalhões do matagal e depois os velejadores pararem para ajudar a apagá-lo. Sam, Charlie e eu pegamos o banana boat e o ancoramos bem na margem. Fiquei esperando enquanto os meninos se juntavam à fila do balde de água. As chamas estavam só na altura do tornozelo, mas quando Sam e Charlie voltaram para o barco, depois que elas foram apagadas, os dois estavam tão cheios de si que dava para achar que tinham resgatado um neném de um prédio em chamas. Sam e eu nadávamos, trabalhávamos e falávamos sobre praticamente tudo, sobre o fato de ele estar cansado da vida e do jeito de pensar de cidade pequena, sobre eu estar considerando tentar entrar na equipe de natação, as partes mais afiadas dos filmes Jogos Mortais, mas nunca conversamos sobre a noite em que nos beijamos. Eu não tinha certeza de como abordar o assunto. Estava esperando o momento perfeito. Mason ligava para o telefone fixo do chalé de vez em quando, mas a gente só falava por alguns minutos, até a conversa morrer. Depois de uma de nossas ligações, meu pai me olhou por cima dos óculos e disse: Toda vez que você fala com esse garoto, parece que está tentando ir ao banheiro depois de ter comido queijo demais. Nojento. Mas ele tinha razão.
Eu só não queria terminar as coisas com Maison por telefone. Estava esperando até voltar para a cidade. O tempo mudou na terceira semana de agosto. Uma camada de nuvens escuras e pesadas cobriu a província, suas barrigas estufadas encharcando tudo, desde Algonquin Park até Ottawa. As pessoas que passavam temporadas nos chalés fizeram as malas cedo e foram embora para a cidade. Uma névoa leve se instalou sobre o lago, fazendo tudo parecer preto e branco. Até as colinas verdes na margem oposta pareciam cinzentas, como se tivessem sido envoltas em gaze. Meu pai não era muito de fazer atividades ao ar livre e estava feliz com todo mundo lá dentro, mantendo o fogo aceso para prevenir a umidade. Minha mãe e eu nos aconchegamos no sofá. Eu trabalhava no meu conto enquanto ela lia meia dúzia de livros que estava pensando em adicionar ao currículo do curso de Relações de Gênero. Sam estava sentado à mesa trabalhando em um quebra-cabeça de 1000 peças de isca de pesca com meu pai, que falava animado com ele sobre Hipócrates e a medicina grega antiga. Eu abstraía, mas Sam estava cativado. Assim como trabalhar no restaurante me dava um gostinho de liberdade em forma de salário, tive a sensação de que conversar com meu pai dava a Sam uma janela para um mundo maior de possibilidades. Acho que eu também dava isso a ele de certa forma. Ele adorava quando eu falava sobre a cidade e os diferentes lugares que tinha visitado, os museus, os cinemas e as salas de concerto enormes. Depois de 6 dias de chuva forte, acordei com o sol brilhando através dos triângulos de vidro do meu quarto, os reflexos do lago sarapintando as paredes e o teto. Sam me levou para uma caminhada pelo mato, seguindo um leito de riacho que estivera seco durante toda a estação, mas agora borbulhava sobre as rochas e galhos em seu caminho. O tempo tinha esfriado depois da chuva, e eu estava de jeans e com meu velho moletom da Universidade de Toronto. Sam tinha colocado uma camisa xadrez de flanela, as mangas enroladas até os antebraços. O chão estava úmido ao pisar, e cogumelos tinham brotado por toda a floresta, alguns com chapéus alegres amarelos e brancos e outros com topos achatados como panqueca. Aqui estamos nós, anunciou Sam depois de andarmos por uma mata fechada por cerca de 15 minutos. Olhei por sobre o ombro dele e vi que o declive suave que vínhamos subindo tinha se achatado, formado uma piscina. Uma árvore caída coberta de musgo verde esmeralda e líquen pálido jazia no meio. Gosto de vir aqui na primavera quando a neve acabou de derreter, disse ele. Você não acreditaria como é alto o barulho de água correndo nesse riacho. Sam subiu na árvore e chegou para o lado, dando um tapinha no espaço junto dele. Ginguei até que nós dois estávamos sentados com as pernas balançando sobre a lagoa. É lindo, falei. Estou meio que esperando um gnomo ou uma fada aparecer ali. Apontei para um toco de árvore grosso e apodrecido com cogumelos marrons crescendo na base. Sam riu. Não acredito que vamos voltar para a cidade no fim de semana que vem. Murmurei. Não quero ir embora. Também não quero que você vá. Ouvimos o murmúrio do riacho, espantando os mosquitos, até que Sam voltou a falar. Estive pensando. Ele começou, a voz calma e vacilante, mas os olhos diretos. Eu sabia o que estava por vir. Talvez estivesse esperando por isso. Baixei um pouco a cabeça para que meu cabelo escuro caísse nas laterais do rosto e examinei nossos pés. Sobre a gente, eu estive pensando na gente. Sam continuou, então cutucou meu pé com o dele. Olhei para Sam. A umidade tinha feito seu cabelo encaracolar nas pontas. Dei um sorriso fraco. Não dá para te dizer quantas vezes eu pensei em te beijar como naquela noite no meu quarto. Ele abriu um sorriso tímido e olhei para baixo de novo. Você acha que foi um erro, né? Não, não é isso mesmo. Sam afirmou de pronto e colocou a mão em cima da minha, entrelaçando nossos dedos. Foi incrível. Eu sei que vou falar uma coisa brega, mas foi a melhor noite da minha vida. Eu lembro dela o tempo todo. Eu também. Sussurrei olhando para os reflexos na água abaixo de nós. Você e eu temos uma coisa especial. Ele começou. Não tem mais ninguém com quem eu prefira passar o tempo do que com você. Não tem mais ninguém com quem eu prefira conversar do que com você. E não tem mais ninguém que eu prefira beijar do que você. Sam parou por um instante
e meu estômago embrulhou. Mas você é mais importante para mim do que beijar, e eu fico com medo de que se a gente apressar esse lado das coisas, vai estragar o resto. Então, o que você está dizendo? Perguntei olhando para ele. Você quer que a gente seja só amigo? Sam respirou fundo. Acho que não estou dizendo isso do jeito certo. Ele parecia irritado consigo mesmo. O que eu quero dizer é que você não é uma amiga qualquer para mim. Você é minha melhor amiga. Mas a gente passa meses sem se ver. Somos muito novos e eu nunca tive nenhum relacionamento antes. Não sei como é ter um relacionamento, e eu não quero estragar tudo entre nós. Eu quero ser tudo, Percy, quando a gente estiver pronto. Resisti aos meus olhos ardendo. Eu estava pronta. Eu queria tudo agora. Aos 16 anos, era isso que Sam significava para mim. Sabia disso na época e acho que sabia desde aquela noite, 3 anos antes, quando Sam e eu sentamos no chão do meu quarto, comendo Oreos, e ele me pediu para fazer uma pulseira. Voltei os olhos para seu pulso. Sam tirou meu cabelo do rosto e eu fechei os olhos bem apertado. Pode olhar para mim, por favor? Balancei a cabeça. Percy, implorou ele enquanto eu enxugava uma lágrima com a manga. Não quero colocar uma pressão sobre nós dois com a qual a gente não possa lidar. Nós dois temos grandes planos. O 2º e o 3º ano vão decidir em que faculdade a gente vai poder entrar e se eu vou conseguir uma bolsa. Eu sabia o quanto as notas eram importantes para Sam, como a formação dele seria cara e como ele estava contando com um prêmio acadêmico para ajudar nas mensalidades. Então, a gente simplesmente volta a ser amigo como se nada tivesse acontecido. Mas e depois? A gente arranja outros namorados e namoradas? Olhei para ele. Dava para ver a agonia e a preocupação no seu rosto. Mas eu estava com raiva e vergonha, mesmo sabendo bem lá no fundo que o Sam estava dizendo fazia sentido. Eu também não queria estragar as coisas. Só achava que a gente podia lidar com nós dois. Sam era o garoto mais maduro que eu conhecia. Ele era perfeito. Não vou atrás de outra namorada. Continuou ele, o que me fez sentir um tiquinho melhor. Mas percebi que seria um grande idiota se dissesse que acho que a gente não deveria ficar junto agora e depois eu pedisse para você não sair com ninguém. Você é um grande idiota de um jeito ou de outro. Quis dizer isso de brincadeira, mas minha língua estava amarga. Você acha mesmo isso? Balancei a cabeça negando, tentando sorrir. Acho que você é bem legal. Minha voz saiu falhada. O braço de Sam envolveu meus ombros e ele apertou com força. Ele cheirava a amaciante de roupas e solo úmido e chuva. Jura por isso aqui? Perguntou Sam, as palavras abafadas pelo cabelo. Tateei sua pulseira às cegas e dei um puxão. Também acho que você é bem legal. Ele sussurrou. Você não faz ideia de quanto.